E aí eu pergunto pra você, o que Chitãozinho& Xororó, Zezé de Camargo, Vini e Lucas, que esse povo tem em comum, além, claro, da música sertaneja? E não é nem o quê, é quem esse povo tem em comum. E eu mesma respondo: um barretense, porque é a empresa de um barretense que faz a gestão de carreira desses famosos da música sertaneja, mas não só deles. Tem muito DJ nessa gestão de carreira, tem inclusive o Júnior, que hoje está em carreira solo, também está no casting de uma empresa que a gente chama de Live Talentos. E não é só a Live não, ele tem uma série de empresas, hoje o Grupo Live. Eu estou falando do Wilson Anastácio, que está dando, assim, um privilégio, vim até de Dourado hoje, gente, porque ele está me dando o privilégio de estar aqui e que eu tenho a honra, o prazer de chamar de Wilsinho, meu amigo. Wilsinho, obrigada, viu, por ter atendido esse convite. Imagina, Luciana, para mim é uma honra. Primeiramente, quero agradecer pelo convite de estar participando do Pode Aplaudir. E como barretense, como se diz, eu já tinha te falado que eu não sou muito bom para entrevista. Não, e assim, você mora em São Paulo atualmente, claro. Ó, Com que frequência você visita a sua cidade de Barretos? Seus pais moram aqui, Meus né? pais moram aqui, eu venho no mínimo a cada 40 dias. Para Barretos. É, Quantas entrevistas você já concedeu? ao longo dessa trajetória no É. segmento, acho que nunca. Hum, Então o privilégio é muito grande, né. Tô jogando confete não sobre você agora, mas sobre a minha própria cabeça. Inclusive eu vou ter problema com alguns amigos. É. Eu fiquei imaginando: "Gente, ele vai mesmo? Será que ele vai?". Então muito obrigada. Imagina. Agora eu falei alguns nomes aí na abertura, mas, vai muito além disso, né, Wilsinho. Hoje você esses dias o Henrique Prata, que a gente tanto admira e respeita, te apresentou como o barretense que Barretos precisa conhecer, porque é um dos homens mais influentes, e ele disse a palavra poderosos, hoje do mercado de shows, de entretenimento, e você se vê assim? Não, não me vejo assim. Até porque eu acho que ao longo dessa trajetória, eu conquistei grandes amizades. A gente sempre, prezou pelo um carinho de uma gestão onde, de certa forma, a relação ela transcende o profissional, e a gente foi construindo boas amizades ao longo desse do mercado de entretenimento. E essas amizades, desde o primeiro momento, elas só se fortaleceram. E então eu não me vejo, nunca prospectei, essa coisa do poder e tudo mais, Tá, sempre. mas isso é fato, a gente sabe, eu que circulo muito pouco pelos bastidores aí dos grandes eventos, né, e o dos maiores ainda é na nossa cidade, mas de outros também, por causa de cliente, Sim. camarote Brahma e etcétera, e diverte, né. Eu sei que é. Você chega, o ambiente até muda. É muito puxa-saco também, né, fala sério. Nada, são grandes amigos. Mas tem também os que nem têm essa intimidade Olha, eu vou ser bem e sincero. quantos como é que você é assediado? Eh, como é que é esse assédio? Então, eu moro em São Paulo, conforme você se referiu, eu moro num condomínio, e eu não gosto no meu condomínio, por incrível que pareça, eu tenho um morador que me conhece simplesmente pelo fato dos filhos deles estudarem com os meus filhos, e automaticamente eles tomaram conhecimento qual era o meu ramo de atividade. E eu até no primeiro momento falei: "Olha, já que vocês tomaram conhecimento, sabe, porque aí Instagram, aquela coisa toda, né, vê: 'Ah, você trabalha com isso, tal, tal, tal'", e acaba descobrindo. E aí eu combinei, falei: "Olha, não fala pra ninguém", entendeu, porque senão as pessoas Acaba a paz. é meio que natural, é muita curiosidade, é normal. Hoje eu entendo que é natural. Porque não é o dia a dia da pessoa, a pessoa entender do meio artístico, ela querer saber as curiosidades, os bastidores, a parte da intimidade do artista, é meio que é normal, é como Mas ainda chegam pra você com esse tipo de pergunta? há Sobre os artistas? muitas pessoas. E assim, é aquela coisinha, né: "Nossa, eu sou apaixonado, quero tirar uma foto",
Então isso toma uma intensidade tão grande, entendeu. E eu sou aquela pessoa que eu não sei falar não pra ninguém, eu Mas fico você só não é artista também, né? não, então assim, eu sempre quero ajudar, quero ser, atencioso e acabo que às vezes até me prejudicando com tudo isso. Então, eu me blindo um pouco desse da minha função perto das pessoas para a pessoa não poder, entender e acabar que gera porque é natural também, a pessoa: "Nossa, eu vou ser amigo desse cara porque ele vai conseguir um camarote pra mim, porque isso e aquilo", os interesses, que é normal. Mas além desses interesses pessoais que são menores, Uhum. tem muito artista, e esse país tem muito artista bom em cada esquina, né? Muito. Muito, né, muitos talentos. Então eu acredito que tenha muito artista e muito parente de artista, que chega em você falando assim: "O meu primo, nossa, você precisa conhecer". E aí chega com o link do trabalho, né, pedindo o seu telefone para passar, lá uma demo, porque antes era disquinho, agora não acabou essa mídia, né. Acontece Acontece muito também. com muita frequência. Porque você cria, assim, você criou um imaginário das pessoas que é: "Pô, como é que um barretense de uma família simples", Sim. você é sobrinho do Paçoca, inclusive, né, o Paçoca tem lá a sua história também, que o sobrenome é É, tia Anastácio. fabricava doce, meu tio trabalhava no frigorífico Anglo, e aí eu pegava saía do colégio, eu e meu primo, a gente ia pra casa deles, a gente carregava a bicicleta de canudinho de doce de leite, sabe, colocava e a gente saía pra vender em mecânica, em posto de gasolina, E é daí que comércio. vem o apelido dele É. por causa desse trabalho aí que você agora está dizendo que foi ajudante, inclusive. Ah, fui. Mas mais vendia ou mais comia? Então eu comia bastante. Meu tio, é engraçado, Criança passava vendendo doce. em casa no final de semana, quando ele voltava do trabalho e passava por lá, ele entrava: "Mas esse monte de doce aqui", da o nome da minha mãe. "Ah, então, sobrou do Juninho", porque eu fazia ela comprar, porque eu gostava muito, e ela falou: "Não, mas desse jeito não dá, eu tô fabricando e vocês estão comprando de mim mesmo". Mas acontecia isso, era É. engraçado. Agora o pois é. Mas o Wilson, você que tem esse passado, digamos, bem simples, bem modesto, como qualquer barretense da tua geração, da tua época, que ainda tinha, né, essa coisa de mesmo criança ter um trabalhinho para conseguir o seu dinheirinho, para comprar um lanche, não é, para comprar o próprio doce. Você que vem dessa história de muitos brasileiros, ascendeu de uma maneira profissionalmente que hoje está no comando de muitas empresas que detêm aí a influência do que toca, do que não toca nos grandes eventos, Hum. nas mídias, o que estoura. Você estava me contando antes da gente começar a gravação, que agora inclusive você tem uma empresa que entende esse mundo dos influenciadores, que é um mundo relativamente novo, né. Exato. Então no imaginário das pessoas se criou aquilo: "Pô, ele se deu bem na vida". E não tem essa coisa da proximidade do Midas, do homem que conseguiu fazer com que Chitãozinho e Chororó confiasse a carreira, e eu tô falando de Chitãozinho e Chororó, primeiro porque eu sou fã, e segundo porque eles estão acima de qualquer outra comparação, na minha opinião. É, não, realmente, assim, até às vezes a gente meio que se questiona, né: "Nossa, quantos ingressos, quantos shows eu já não fui de Chitãozinho e Chororó Fã. como fã". E aconteceu uma cena muito engraçada que o último show do Amigos aqui em Barretos, em 90 e acho que 98 ou 97, eu me recordo, acho que 97 ou 98. Acho que 97. 97, 98, acho que foi o último Amigos, no Colegiei ainda, né. Aloysio Leggei, diretor. Eu lembro que eu não consegui chegar na arena, porque lembra que parou todo o trânsito e não consegui, a Avenida das Comitivas ficaram totalmente parada ali, aquela sentido Parque do Peão, era uma estrada única, passava debaixo de um pontilhãozinho, assim, de um túnel, e eu lembro que naquele dia tinha 2 amigos comigo, eles foram, me deixaram no carro: "Ó, a gente se encontra lá", eles foram a pé e eu fiquei. E ficou Eu dirigindo o vai carro e fiquei, amanheci, perdi o já assisti pela rádio, pelo som. E eu fiquei um pouco, eu falei: "Nossa, cara, o melhor show, perdi o melhor dia da festa", fiquei revoltado com aquilo, né. E passou um filme na minha cabeça, porque passaram-se 20 anos, em 2012 eu comecei com essa possibilidade da retomada do Amigos.
mas não consegui em 2012, não consegui em 2013, 14, e aí chegou um momento que eu falei: "Ah, não vou voltar com esse projeto, vou esperar dar um tempo ao tempo". Mas as coisas foram acontecendo e eu fui chamado pelo recebi uma ligação do jurídico da Globo, eles me perguntaram se eu tinha desejo ainda tinha o desejo de poder ter a possibilidade de ter o Amigos, porque naquela ocasião o Leonardo tinha um escritório, o Zezé de Camargo e o Luciano tinham um outro escritório e o Chitãozinho e Chororó outro. Só que eu acho que eu era a pessoa que tinha mais era mais próximo do elenco da Globo, da parte do artístico, a parte Mais do trânsito jurídico, ali. exato. E acabou que por essa ligação eles acabaram me ligando e eu falei: "Olha, eu tenho". "Não, é porque tem uma empresa que está querendo retomar, tal". Eu falei: "Não, eu tenho total interesse sim em tocar isso". Fui para uma reunião e a gente conseguiu administrar para retomar em 2008, em 2018 o Amigos. E aí a gente fez foram uma turnê com 4 shows e surgiu a possibilidade de tocar em Barretos. E naquele ano completava 20 anos, então foi 2018, 98. O Gareth veio em Barretos em 98, Isso. então foi acho que 97. 20 anos depois eu, teoricamente, voltei para Barretos, né, para trazer o Amigos. Não pra ser fã você ainda é, né? Sou, sempre. É, sou. Não pra assistir como fã, mas tá ali no Então passou um filme, na operação, né? falei assim: "Nossa, aquele dia eu passei tanta raiva dentro do carro, imagina só, 20 anos depois, Quem diria? quem diria que teoricamente eu ia ser empresário do Chitãozinho e Chororó, do Zezé de Camargo e Luciano, à frente do projeto Amigos, junto com os demais amigos". Eh, Aí passa um filme, né. Então você para e pensa, faz uma reflexão, a gente não pode duvidar de nada, tudo é possível. Mas você tinha esse desejo? Nunca. Que a gente fala: "Ah, não, tudo é Não, possível para quem tem um sonho". não, mas Você fez engenharia? engenharia civil. Engenharia civil aqui mesmo em Barretos ou Eu fora? saí de Barretos na FEB, e na época eu trabalhava no Trevão da Construção, era vendedor lá. Eu comecei a trabalhar como vendedor no Borella, Materiais para Construção. Meu pai era muito amigo do Pedrinho Borella, ele me deu uma oportunidade de ser balconista lá, e aí depois o Pedrinho vendeu a loja para o Milton. Uhum. Os 2 finados, né, pessoas que eu sempre amei e admirei muito. O Milton comprou e fez a Construmil junto com a Ailton, ali onde é a churrascaria Estrela do Sul, é isso, né? É, Não lembro. eu também não lembro o nome. E eu trabalhei ali, depois fui para o Trevão, e no Trevão eu comecei a fazer engenharia, e na época eu namorava uma pessoa que ela falou: "Ah, você tem que ir para São Paulo, que lá tem mais oportunidade, tal, tal", tal, e ela morava em São Paulo. E naquela ocasião eu peguei e falei: "Quer saber de uma coisa, cara? É isso mesmo". Comecei a procurar estágio para eu concluir a faculdade, que eu precisava fazer estágio em São Paulo, para eu poder fazer eu me profissionalizar, entendeu? Porque aqui em Barretos eu imaginava que eu não via um campo de trabalho, a não ser engenheiro, de fazer casa, assinar, eu E não não queria era o que isso. você Não, não mas o queria. que que você queria na época? Eu queria trabalhar numa grande construtora e ter uma bagagem, assim, ter uma experiência de obras, construções pesadas, grandes, seja industrial, infraestrutura, enfim, eu tinha esse desejo. Mas você chegou a estagiar em grandes Trabalhei, fui para lá para trabalhar numa empreiteira, depois trabalhei na Cirela, depois eu saí, fui pra uma grande construtora em São Paulo, fui para a Tecnisa, trabalhei um tempo lá e depois fui para a Rotif, que é uma grande tá, construtora mas mundial. como é que vem essa história de agenciar, artistas, que começou assim, né, Sim. eh, por engenheiro. O engenheiro que mirava grande também, que mirava ser executivo de uma grande construtora. Nossa, é uma história longa. Como é que mas eu quero ouvir, é essa que me interessa, e eu acredito que essa seja o ouro da nossa conversa, porque como é que migra? E como é que o primeiro contato com o Chitãozinho e Chororó também, que eu já te perguntei isso e você me deu essa mesma resposta: "Lu, essa é uma história grande", Ah, tá, hoje é o dia de você contar. então vamos lá, em 98, acho que foi isso, eu 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 trabalhava no Trevão e eu comprei um carro pela internet, em Goi Já naquela época? é, em Goiânia. E eu fui buscar esse carro. Não era Eu comum, eu te falo que hoje é Não, muito não, comum. não era comum não. Hoje eu compro direto da montadora se eu fizer, mas não era Ah, comum. não, não era. Eu comprei, liguei, falei com a pessoa, fechei o negócio. Aí eu peguei um amigo
que eu tinha acabado de conhecer, quem me apresentou foi o Renato do Barretezão, Renato Renatinho, Xavier. ele pegou e falou: "Não, Ilcinho, eu vou te dar o contato desse amigo, tal, 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 ele vai olhar pra você lá". Aí eu falei: "Você pode olhar o carro?". "Não, pode, já fui lá, vi o carro é zero, mas vem ficar em Goiânia, fica pelo menos uns 2 dias aqui pra você conhecer Goiânia". Aí eu peguei e fui, só que aí eu tinha que me ausentar do trabalho 2 dias pra eu chegar lá, comprar o carro, fechar o negócio, cartório e tal. Descansar um pouquinho, dormir pelo É. menos, né. E na ocasião fui falar com o meu chefe, que era o Ulisses ali no Trevão, ele falou: "Não", ele me chamava de Bife, "Não, Bife, se você vai eu também vou, eu não conheço Goiânia, então vamos juntos". Aí nós fomos juntos. Chegamos lá, aconteceu uma cena muito engra eu liguei para esse amigo meu, essa pessoa que o Renato me apresentou. Ele falou: "Olha, não estou em Goiânia, mas eu vou te direcionar para um pessoal que vai buscar vocês e vai levar vocês para uma festa hoje, e nessa festa vocês vão curtir, amanhã eu chego em Goiânia e eu levo vocês para ver o carro que eu sei onde que era da esposa do dono da concessionária da Mercedes de Goiânia, Mercedes Caminhões". Bom, conheci nessa noite uma dupla sertaneja. Tinha vários artistas jogando futebol nessa Uma chácara. grande festa, Uma inclusive. grande festa. E foi só pela generosidade da acolhida desse amigo do Renato. "Vou acolher vocês bem, já que eu não tô aí", mandei pra uma festa maravilhosa. Isso. Só que chegando lá eu conheci uma dupla, que eles tinham chego fazia 3 dias que eles estavam em Goiânia, e eles tinham ganhado um torneio, uma violada que eles chamavam lá em Rio Branco, no Acre, e quem ganhasse essa violada ia abrir o show do Zezé de Camargo e Luciano em Rio Branco, no Acre. E eles foram os vencedores e com direito de tirar uma foto com o Zezé de Camargo e Luciano no camarim. E quando o Zezé e Luciano conheceu, o Zezé falou pra eles assim: "Cara, eu não conheço nenhuma dupla sertaneja que fez sucesso em Rio Branco, no Acre. Vocês têm que ir pra Goiânia, vocês cantam muito bem, vocês têm que ir pra Goiânia". Aí eles brincaram: "Mas a gente não conhece ninguém". "Não, vou te dar o telefone de uma pessoa, pode ligar pra ele que ele vai te ajudar lá". Aí deu o telefone pra uma pessoa, esses meninos ligaram pra Goiânia, conseguiram o contato, essa pessoa levou eles pra lá e eu conheci eles nesse dia, nessa semana que Na eles chegaram, mesma festa. essa festa. E eu não conhecia ninguém na festa, eles começaram a tocar e eu percebi que ninguém estava prestando atenção, e a gente sentou perto: "Ô, canta essa, canta aquelas", e a gente pegou uma afinidade, e ficamos a noite inteira ali com eles, e no final: "Vamos embora? Vamos", eles não tinham que ir embora, eles foram com a gente. E aí, a gente não conhecia Goiânia, vamos conhecer Goiânia. Fomos andar em Goiânia e vai pra lá, vai pra cá, não tínhamos hotel. Eles: "Não, ficam na nossa casa". Aí fomos pra casa deles, chegamos na casa deles, era uma casa muito, demoramos uma madrugada inteira, que eles não conheciam Goiânia também, ficamos a madrugada inteira procurando essa casa, achamos essa casa. E nesse dia, nós entramos, na casa, era uma casa de fundo, uma edícula, num bairro afastado, bem simples lá de Goiânia. Paramos a caminhonete na porta, entramos e fomos dormir. Não tinha onde dormir. Ulisses deitou numa cama, ele é quase Mas 2 grande é, metros. porque o Ulisses tem Ele 1,90 m, uma ele coisa. deitou, os pés ficaram tudo pra fora, assim, no sofá de 2 lugares, e eu deitei no chão, e eu sei o seguinte, eles dormiram no quarto só tinha um quarto, no quarto da mãe, que a mãe dormia com eles, só que a mãe tinha ido pra Rio Branco, ela trabalhava, ela fazia mochilão, vendia roupa, comprava em Goiânia E e levava levava embora. pra Rio Branco. Ou seja, uma família simples, Simples. batalhadora, Exato. uma edícula. É. Bom, acordamos de manhã, eles estavam dormindo, e como a gente já tinha o hábito de acordar de muito cedo, né, pra trabalhar, eles artistas, à noite, sempre acorda muito tarde, nós acordamos, eu fui tomar uma água, a hora que eu abri a geladeira, assim, eu vi um tomate, uma cebola e uma garrafa PET de 2 litros com água. Falei: "Cara, o que que esses caras comem? Não tem nada aqui". Aí falou: "Isso, vamos comprar, vamos no supermercado fazer uma compra pra eles, pra a gente não gastou com hotel, vamos ajudar eles". Gratidão, É, uma gratidão. gratidão. Aí saímos, fomos comprar sem avisar eles. Só que naquela época, cara, você não tinha GPS. E quem diz que a gente acha a casa de volta? Fizemos uma puta de uma compra, só que na saída a gente viu uma churrasqueira, falou: "Liz, vamos comprar carne, cerveja e vamos convidar todo mundo que estava lá ontem no churrasco, que a gente conheceu, trocou telefone, e vamos fazer um churrasco na casa deles". Fizemos isso. Só que a gente comprou e na hora de voltar a gente não encontrava. Outra novela, demoramos assim, tipo, isso era 10, 11 da manhã, nós fomos chegar 2 da tarde na Na casa. casa. E na hora que a gente parou a caminhonete, eu lembro que eu vi a cena, um deles estava no portão, assim, meio que
em lágrimas, assim, meio chorando, né, ele achou que a gente tinha ido embora, e a gente não tinha nem trocado o telefone. Na hora que ele viu, ele assustou. Eu falei: "Cara, você acha que nós íamos embora, pô? Nós vamos embora daqui tão fácil, tô ficar aqui uns 3 dias". E foi o que aconteceu. Eu fiquei muito amigo deles, criamos uma relação E e claro que eu vou perguntar, quem que é essa dupla? é, Tá um suspense até agora. exato. E essa dupla, a gente criou uma relação de Vamos amizade mesmo e carinho um pelo outro. Eles começaram a querer fazer um sucesso em 2003 para 2004 com uma música, e mas só regional, um sucesso ali no estado. A música fez sucesso no Brasil inteiro, mas eles não conseguiram ter um trabalho que ganhasse dimensão. Eles tinham talento, mas o empresário da época não teve, acho que talvez a visão do Bizza, porque ele não era empresário de música, ele era de outro setor, e não fez o trabalho que tinha que ser desenvolvido na época e perderam o time. Só que no meio desse caminho, eles meio que fizeram um acordo com o empresário: "Olha, nós temos um amigo, e esse amigo, se um dia a gente fizer sucesso, a gente gostaria de envolver ele no projeto". Só que o que aconteceu, Lu? De 98 para 2000, eu mudei de telefone, mudei para São Paulo, a gente perdeu o contato. uhum. E Lembrando que não tinha o WhatsApp, as coisas não eram, né, as redes sociais não tinham a força e a potência que não, tem. eles nem tinham rede social, não tinham nada, eles eram perdemos o contato. E numa ocasião X, eles estavam indo para São Paulo para fechar o contrato com uma gravadora, pararam no Poço Castelo. E na hora que eles estavam voltando pro carro, viram um carro do lado, a placa de Barretos. E na hora, uma pessoa estava entrando dentro do carro, essa pessoa pegou e falou. Eles viraram e falaram: "Olha, você conhece o Wilson de Barretos?" Ele falou: "Cara, o Wilson eu conheço, mas ele mora em São Paulo". "Não, não, que a gente é de Barretos". "Cara, será que ele não é o mesmo? Ele mora em São Paulo?" Bom, trocaram, esse amigo meu passou o telefone pra eles, Hum. eles me ligaram, e era eu, e a gente voltou a ter contato, e aí nós marcamos um encontro em São Paulo. Eles me atualizaram do cenário que eles estavam fazendo um sucesso regional, as coisas estavam acontecendo para eles e que gostariam que eu me envolvesse no projeto. E foi o que aconteceu, eu acabei me envolvendo para ajudar, mais uma vez, por estar morando em São Paulo, eles queriam aquele desejo, que os tempos são outros, né, mas naquela época o desejo do artista de chegar em São Paulo, de você poder tocar numa rádio em São Paulo, de você poder ter uma visibilidade numa TV aberta, era o sonho de qualquer um naquela época. E eu, por morar em São Paulo, eu falei: "Cara, ajuda a gente aqui, você vai ser uma base nossa". Enfim, e acabou que isso acontecendo. Eu estava na engenharia e no paralelo eu tentava ajudar eles, só que aí eu tentei estudar o mercado, o que estava acontecendo naquela época. E naquela época o único artista, não tinha, era Edson Hudson, Bruno e Marrone, os que estavam em evidência na época, inclusive era bem no na era o Edson estava muito bem, era um dos principais artistas do cenário da música sertaneja da época, mas eu comecei a ajudá-los e comecei a estudar o mercado. E como eu tinha assim, eu desde aquela época, pra gente sempre querer ter sucesso em alguma coisa, você tem que procurar excelência. Você tem que procurar, aprimorar e ser melhor do que o concorrente ou o seu, eh, em tudo, né. A gente na vida precisa se qualificar. E eu tentei entender como era fazer gestão de carreira, especulando, entendendo quais eram os empresários daquele momento, o que eles faziam, e procurei me aproximar dessas pessoas. Essas informações não estão num site, num livro, Não, principalmente naquela época, essas informações são difíceis de serem muito. conquistadas. Tem 2 aspectos aí que eu gostaria de observar. O primeiro é, esse mundo só brilhou nos seus olhos, porque você já gostava do sertanejo, da É, festa, exa porque é um barretense nato, né, isso. já tinha esse prazer com esse tipo de evento. Se não tivesse, não teria nem Mas até então buscado ajudar. não, até esse momento, em hipótese alguma, eu nunca imaginei trabalhando com isso, meu negócio era engenharia, eu Mas queria. te brilhou o olho ali. Brilhou, até porque, assim, eu trabalhava numa multinacional que era alemã, e o meu desejo era sair do Brasil, Uhum. entendeu. Então o meu foco ali era tentar, eu trabalhava num departamento que eu recebia a era bem engraçado, eu tinha uma função de recepcionar os alemães que chegavam no Brasil, fazer uma apresentação da empresa para eles e, teoricamente, eh,
eles ficavam era como se fosse na verdade não, eles eram. O diretor das Américas dessa empresa, ele era um professor de universitário na Alemanha, e todos os principais alunos ele ganhava um estágio de 6 meses em alguma das empresas do grupo Hum. em todo o mundo. Como eles tinham empresa em todos os continentes, em vários países, os que vinham para o Brasil era responsável de receber esses estagiários para fazer 6 meses de estágio aqui. Então o que que acontecia? Cara, a experiência desses caras voltavam para a Alemanha, eh, que despertou o interesse do diretor das Américas, que era uma pessoa muito distante naquela época da minha relação dentro da empresa, eh, embora eu trabalhava na controladoria, tinha uma relação com os diretores, mas muito distante da presidência e ainda mais da de um diretor das Américas. Porque todos os estagiários que voltavam para a Alemanha, eles falavam que o estágio tinha sido uma maravilha, mas que o Wilson era o Você encantava. E aí é o segundo aspecto que eu ia dizer. O primeiro é essa coisa de ser uma retença e já ter essa o olho já brilhar por uma reunião, por um show e pela área do sertanejo. E o segundo é a sua e aí essa história que você acabou de contar confirma, facilidade em encantar e fazer amigos. é, Então a dupla já mostra isso, né, uma noite vocês já deram match ali e já ficaram amigos a ponto deles se lembrarem de você exato, anos depois. exato. O trabalho na engenharia te permitia ser aí esse RP, né, E esse guia para os estagiários que eles voltavam para lá, seus amigos, contatos que você podia passar a mão no telefone, Você tem dom isso? É estratégia? Ou você o que que é que facilidade é essa? não, acho que está no DNA, porque meu pai é muito isso. As pessoas que conhecem meu pai, a minha mãe é muito diferente do meu pai, e o meu pai, ele é muito sociável, ele é muito carismático. Então eu acho que eu herdei isso dele. Então esse lado de relacionamento, de facilidade no relacionamento é do meu pai. Porque a gente tem esse mito de que quem a gente conhece na balada, quem a gente conhece na festa, fica lá na balada, igual a amizade da praia, a Isso. amizade das férias, e você não, você sempre usou essas oportunidades de encontros para estabelecer vínculos com as pessoas, e alguns inclusive viraram negócio, até hoje é assim, né. Hoje o seu mundo é esse inclusive, se você não consegue estabelecer vínculo ali, nos bastidores do show, da balada, do evento, seja corporativo Sei, ou gigante, como esses aí que a gente vê, você não tem o pós-evento, sei. né. Então essa sua facilidade te ajudou muito. Ajudou muito. Não, você Ajuda até sincero, hoje. ajuda até hoje. Eu tenho pessoas que eu ganhei uma amizade muito legal, muito bacana, mas que viraram sócios de negócios de sucesso em função de um início de uma amizade, entendeu? Mas enfim, só complementando toda a história do negócio, esse cenário fez com que, de certa forma, eu estreitasse a minha relação com o entretenimento e ao longo de ter essa ajuda para essa dupla em São Paulo, chegou um momento que eu me desconectei deles 100%, porque eu Qual tinha que é o que nome focar. da dupla? Eu sei que você não Chama quer Carlos e dizer. Jader. Ah tá, Não, eles se distanciaram do mercado. Eu até eu empresariei eles já depois de conheço esse nome. é, eu ajudei eles durante um tempo, a gente ficou juntos durante até a pandemia, depois da pandemia a gente mudou muita coisa, né. E quando você fala que foi estudar o mercado, foi entender como que era esse tipo de negócio mesmo, como negócio, e eu digo, não tinha livro, Não, não tinha na internet. não, Você tinha que conversar com pessoas que são muitas vezes inacessíveis. exato. Como é que você conseguia esse acesso? Então, foi por essa facilidade talvez da De minha novo. relação exato, de relacionamento com essas pessoas que foi em ocasiões X que eu o conheci e comecei a me aproximar dessas pessoas e pegar uma relação e eu entender como era a operação, como era o negócio. E desde o princípio, Luciana, eu identifiquei uma oportunidade de negócio, porque eu percebi que era um entretenimento, principalmente na música, como gestão, era muito amador, muito. Era muito assim, eu perguntava para essas pessoas: "Mas por que que você faz isso? Como que você entende que você precisa fazer, sei lá, 200.000 CDs pirata
contratar uma van e soltar na rua, ou soltar na frente de eventos, naquela época era isso, né. Como que você chega na conclusão que é isso, que faz: "Ah não, porque o cara fez 100.000, eu quero fazer 200.000". Porque eu não entendi o porquê. Era sempre o porque o outro faz, eu faço. É, porque a gente sabe que isso foi o que estourou Bruno e Marrone, Exato. né, uma época O grande Marrone estourou. perdedor do CD pirata é o Bruno. É, e assim como o Zezé tem a história que acabou virando filme e tudo, do pai ligando na rádio, só que funcionou pra eles, né. Exato. E aí não funciona pra mais, até hoje é assim, Wilson, até hoje é assim, né. O que funciona pra um, muitas vezes, não funciona para o outro. Quando é que você falou assim pra multinacional que você trabalhava: "Ó, eu vou ali". Surgiu uma oportunidade de negócio ali, e com que recursos, não é um mundo barato, Não. com que recursos você se jogou nessa estrada? Na época, eu trabalhava nessa empresa, na Rotif, e eu tinha um alemão que trabalhava do meu lado, alemão. E ele falava pouco, mas eu percebi, ele sentava na mesa do meu lado. Ele tinha 2 computadores. E eu olhava: "Cara, esse cara, ele trabalha demais". É impressionante, cara com 2 computadores ali, e ele era reservado, né. E numa determinada ocasião ele me chamou pra almoçar. "Ó, já almoçou?" Eu falei: "Não, vamos almoçar?" Eu falei: "Ó, vamos". Aí levantei e fui almoçar com ele, geralmente ele não fazia isso. Ele pegou e falou, eu peguei no almoço, ele me deu uma liberdade, sabe, que ele era bem reservado, e ele pegou, eu virei pra ele: "Ô Mário, cara, desculpa a intromissão, mas você tem 2 máquinas, cara, por que que você qualquer". Ele falou: "Não, cara, uma máquina é pessoal minha. Eu no paralelo eu adoro mercado financeiro. Eu eu gosto de ser trader, eu compro ações e vendo ações. E como não me atrapalha, eu fico operando ali no mercado financeiro todos os dias". Eu falei: "Nossa", Pra ele mesmo. pra ele mesmo. Eu falo que tem muita gente que encara esse jogo do mercado financeiro como um jogo mesmo, né, Um jogo. acaba gamificando Exa exa essa prática e não vive mais sem, né. exato. Aí ele falou: "Mas eu curioso, né, eu queria saber, mas dá pra ganhar um dinheiro com isso?" Cara, tem dia que eu ganho 1.000, tem dia que eu ganho 500, tem dia que eu ganho 200, mas todo dia eu ganho alguma coisinha. É um dinheirinho que no final do mês é pra cachaça, pra mim tomar uísque. Eu falei: "Ah, que legal". Eu pensei comigo, né, se eu ganhar R$ 200 por dia. Tô bem. Aí eu falei: "Você não pode me ensinar?" Eu falei: "Não, eu vou fazer o seguinte, vou pegar a consultora do banco aqui", nós tínhamos um PAB dentro do escritório, dentro da empresa, uma uma base do Unibanco. E aí ele pegou e chamou a gerente para me dar um treinamento, e ela me qualificou para eu fazer a operação, né. E eu comecei no mercado financeiro. E numa determinada situação, eu encontrei uma empresa, que eu vou falar o nome dela sem problema algum, e eu vi uma oportunidade de comprar ações dessa empresa. E eu lembro que eu tinha minhas economias, eu tinha R$ 22.000 na conta. Solteiro ainda. Solteiro, solteiro. Isso nós estamos falando do ano de 2004, 2000, Solteiro com um bom emprego, tinha seus projetos. 2005. Eu tinha minha reserva ali, e eu peguei, eu falei: "Cara, mas essa empresa, ela vai quebrar ou ela vai dar muito dinheiro para alguém". E eu comprei, eu paguei a ação a 26 centavos. Só que eu pesquisei e surgiu uma luz no túnel, assim, que eu falei: "Cara, eu vou Você apostar". Eu acreditou. fiz all-in, eu lembro que eu falei: "Eu vou colocar 20.000 e deixar 2 aqui". Ali foi dito e feito. As ações dessa empresa, ela é surreal. Ela deu um boom, porque dias depois houve uma uma possibilidade dela ser adquirida por um grupo brasileiro. Ela é uma empresa americana que era do Antônio Emílio de Moraes na época. O Grupo Votorantim meio que, eh, especulou-se que ia comprar essa empresa, que era uma empresa de armazenamento de grãos, chamava Kepwebe. Como se fosse silo. E essa ação ela saiu de 26 centavos, eu vendi ela a R$ 4 e alguma coisa.
E aí eu tinha um sonho de chegar com 30 anos com o primeiro 1.000.000, né, e administrando aquilo ali. E o que que aconteceu? Eu não cheguei no 1.000.000, mas eu ganhei um dinheiro que eu nunca imaginava na minha vida que eu ia ganhar, De no mercado maneira financeiro. que não fosse tão árdua quanto é levantar cedo e trabalhar, Exato, exato, né, fosse com conhecimento específico. exato. E aí fiz aquela movimentação na época e aconteceu o seguinte, nessa ocasião, eu eu saí, realizei essa esse faturamento, coloquei o dinheiro na conta e falei: "Agora eu vou chegar em 1.000.000, fácil, né, agora tá perto". Surgiu uma oportunidade de negócio. Como eu já estava próximo do entretenimento, ah, eu tinha uma empresária do meio artístico, na época, ela era uma das maiores empresárias do segmento. Ela tinha um escritório de venda de shows, de representação de alguns artistas, e era o escritório mais relevante do cenário do entretenimento nacional na época. E eu tinha ficado muito próximo dela. E ela tinha acabado de vender a empresa dela para um grupo, do qual esse grupo, a expertise deles era a realização de turnês internacionais no Brasil. Eles traziam os artistas os gringos para a realização dos shows no Brasil. Que ainda estava começando também, né. É, a gente Mas ia, mas não era com tanta intensidade. como é hoje, exato, que se o Bruno Mars muda pra cá, fica casuando aqui. Exato. E aí, essa empresa adquiriu o escritório, porque eles queriam iniciar com uma estrutura de começar a gerir carreira de artistas nacionais. Uhum. E eles compraram o know-how dessa empresa para entrar no segmento nacional. E eles deram um desafio para ela. Falou: "Olha, nós temos um show, uma turnê da Alanis Morissette no Brasil. E falta um show para vender, eu quero saber se você é boa mesmo. Falta Brasília para ser vendido". Ela me ligou e falou: "Wilson, eu tenho esse show, é um ótimo negócio. Você tem que comprar esse show e realizar em Brasília". Eu falei: "Mas eu não sei fazer show, não é o meu negócio". "Não, mas eu sei. Eu tenho 2 parceiras lá em Brasília que elas não têm dinheiro. Você entra como investidor e teoricamente você, vai ter uma remuneração considerável para isso". Eu falei: "Então me apresenta o projeto. Qual que é o business plan do negócio?". Passou 3 dias, ela me apresentou uma proposta: "Ó, o cachê da Alanis é R$ 450.000. Se você entrar com aporte inicial, que tem que dar, 150 de entrada, você paga a entrada e elas assumem o resto, porque elas não têm esse dinheiro, mas elas têm um patrocínio de 2 empresas que vão de 150 de cada um, que elas complementam o restante depois. E você fica com 30% de todo o faturamento do evento, da cabeça. O que faturar, 30% é seu". E naquela época, se esgotasse os ingressos, daria algo em torno de 3.700.000 de faturamento. Eu teria simplesmente 30%, passaria de R$ 1.000.000. Eu falei: "Puta, eu coloco 150 e vou Exi desviar 1.000.000 e tanto". Eu falei: "Mas se der errado, vamos falar que esse faturamento ele só fature 30%. Hum. 30% de 3.700, nós estamos falando de 1.000.000. Eu tenho 30, eu tenho 300, eu dobro o meu dinheiro, então é o melhor negócio do mundo. Eu não vou errar. O risco disso dar errado é mínimo". Resumindo, deu errado. Eu perdi todo o meu dinheiro que eu ganhei no mercado financeiro, 100%. E ali me deu uma depressão, porque eu Porque era tinha o seu dinheiro, meu dinheiro. era o único dinheiro que você tinha. As 2 mulheres que essa mulher me apresentou, cara, elas não tinham experiência nenhuma, não tinha bagagem nenhuma, era um golpe, eu caí num golpe e eu fiquei revoltado com aquilo. E e eu comecei a avaliar todo o cenário. Quer dizer, era um cenário realmente amador, né. Amador. Aí eu comecei a avaliar e falei: "Cara, eh, esse mercado do entretenimento, ele é uma vergonha, ele é nada mais nada menos do que uma bagunça, e tem muita oportunidade, porque quem for correto, honesto e organizado de colocar governança no negócio vai ter sucesso". Eu coloquei isso na cabeça, Que você ia ser esse cara. que eu tinha potencial de chegar nisso. O que que aconteceu? Essa mulher, ela me deu um prejuízo gigante, Uhum. ela vendeu a empresa, mas ao mesmo tempo ela me deu uma oportunidade, por quê? Ela
estava tendo uma dificuldade na operação interna da empresa dela dentro do grupo que ela tinha vendido, porque ela não tinha pessoas qualificadas para ajudar naquela operação. Ela me chamou: "Ó, você não quer sair da engenharia e vir para o entretenimento e me ajudar aqui? Porque tem oportunidade aqui". Eu falei: "Eu quero". Aí foi onde eu pedi. Mesmo já tendo tido uma experiência extremamente negativa Mas eu com ela. tinha pesquisado a empresa e vi que tinha uma certa oportunidade. E como eles que estavam com apetite de crescer no segmento nacional, E você com o apetite de chegar de fato ao seu primeiro milhão? cara, engenheiro eu vou ser sempre, eu sou solteiro, a hora que de errar é agora. Então, que eu vou arriscar. Pedi demissão para o meu chefe falou: "Fera, você tem certeza? Vocês brasileiros são todos loucos?" Que era um alemão também. "Não acredito, você vai deixar uma empresa promissora, Sólido. sólida, para aventurar com um show?" No mundo amador. E eles até falou na época, ele falou: "Você tá indo pra Camargo Correia, né?" Porque a Camargo Correia tinha acabado de tirar alguns engenheiros nosso. Eu falei: "Não, não", porque eu não queria falar o que eu ia fa que eu estava indo fazer. Acabei tendo que falar, porque ele estava insistindo que eu estava indo pra concorrência, eu falei: "Não, não é concorrência. Inclusive me dá eu vou te provar que não é". Ele falou: "Não, então pega umas férias, depois você volta". Eu falei: "Não, não, eu quero sair definitivo, eu quero sair com a cabeça voltada pra". Para fazer um salto de bungee jump sem saber se a corda e o elástico estão lá mesmo. Exato. E muitos me chamaram de louco, inclusive o Renatinho, ele falou assim: "Ah, você tá louco, tal, tal, tal". Mas sabe quando acho que Deus tinha um propósito pra mim, tipo, eu falei: "Agora é a hora", que eu fui. O que que aconteceu? Em 8 meses que eu estava nessa empresa, essa empresa descobriu que a empresa que eles tinham comprado era fake. E chegaram lá e demitiram todo mundo. Chegaram um dia de manhã e falou: "Ó, pessoal, acabou, podem ir embora, vocês encerra aqui nossa história". Aí eu olhei e falei: "Caramba, não acredito". Aí passou, né, fui pegar minhas coisas ali na mesa, aí o cara do RH, o diretor de RH, me chamou, falou: "Ó, você fica, o presidente da empresa quer falar com você". Aí foi falar e falou: "Ó, deixa eu te falar uma coisa, você é a única coisa que salva aí". Porque eles entenderam que de fato era uma empresa que era uma bagunça. Exato. "E você topa o desafio de ficar? A gente tem algumas oportunidades aqui". Eu falei: "Eu topo". Eu fiquei. Na época, cara, eles me ajudavam com ajuda de custo, eu não tinha um salário fixo, mas eu percebi ainda a oportunidade. E na época, o Júnior, Sandy& Júnior tinha acabado, e o Júnior estava começando uma carreira com uma banda que chamava 9000 Anjos, de rock. E essa empresa estava empresariando o Júnior. E numa determinada reunião, o Júnior pegou e falou que o tio e o pai dele estavam querendo uma empresa para gerir a carreira deles. E se eles tinham interesse. E nessa ocasião, essa pessoa perguntou se a gente havia possibilidade de ter o Chitãozinho& Xororó dentro do escritório. A gente falou: "Cara, é um dos maiores artistas do Brasil", mas com esse momento do sertanejo universitário, os artistas da música do clássico sertanejo, eles ficaram ofuscado. Teve uma época, nessa época especificamente eu era assessora de imprensa da festa do peão de boiadeiro de Barretos. Uhum. E eu conto isso hoje, muita gente nem acredita. Mas teve uma época que eles não vinham para a festa do peão, porque eles tinham medo de chegar lá e ter só 20, 25 mil pessoas, que naquela arena monstruosa é muito pouca gente. Exato. E eles tinham medo, que eles falavam: "A gente não está tocando nada novo em rádio, a gente está só com as músicas antigas, nós temos medo". Houve essa frase inclusive do Chitão: "A gente tem medo de chegar aqui e fazer vocês, independentes, passarem vergonha". Exato. E não vender ingresso. Porque aconteceu mesmo essa fase. Eu apresentei. Até ali o ressurgimento dos 40 anos que a gente Uhum. fala, né, aconteceu essa fase dos João Bosco e Vinícius lotarem mais, com todo respeito a João Bosco e Vinícius, que eu sou fã também, muito, Sim, eu né, também, que eu também amo. muito, muito amigo, de cachaça inclusive, Exato. né, mas lotarem mais que Chitãozinho& Xororó, Muito. né, e outros clássicos. Quase. Leonardo Zé Rico tocava em clube de cidade Não pequena. lembra? Bruno e Marrone também. Mas enfim, é exatamente isso. E aí
começou ali minha trajetória como funcionário dessa empresa, administrando, gerenciando a parte do Chitãozinho& Xororó. E na época Deu medo? deu, deu Em porque todas essas fases você sentiu medo. sim. Só que eu sentia por trás de tudo isso uma segurança muito grande. Apesar deles não entenderem nem sonhar que eu não era do business, que eu não deixava eles entenderem isso, mas eu estudava muito e eu tentava entender profundamente cada pauta, cada assunto colocado em questão. Então, eu fiz a lição de casa com muita maestria, modestamente falando. Eu me joguei de uma tal maneira que eu não deixava vírgulas, entendeu? Eu sempre entendia de cada cenário, de onde eu estava e o que eu tinha que fazer para chegar onde eu queria chegar. Agora, você é adepto à frase de que sorte é quando a oportunidade encontra o preparo. Exato. Você investiu no seu preparo, Acho que na sua estruturação. E essa coisa de enxergar o mercado como um negócio e não como uma grande festa, não, né, e aí tudo é sua época também, né, não vou demonizar quem uhum, tinha essa baguncinha, sim, porque essa baguncinha nos deu grandes artistas, grandes sim, espetáculos, mas sem profissionalização, né. exato, exato. Não, eu desde o princípio eu sempre encarei isso como um negócio. Até eu tenho muitos amigos que são de outros setores, né: "Ah, seu negócio é maravilhoso, você só vive em festa". Eu não aproveito. Eu Até hoje. Não, eu não tenho lazer dentro do negócio, entendeu? Talvez eu me divirto mais, na verdade, assim, quando eu estou fora do meu trabalho, eu gosto de estar na minha casa, com a minha família ou em ambientes de alguns amigos, mas assim, sabe, fora do show business. Esse é o meu lazer que não é assim Que te dá diversão mesmo. exato, porque a gente vive tanto esse dia a dia que até quando você quer festa, você quer o lazer, quer a casa, você quer talvez umas amigos dentro de um churrasco, tomar um vinho. Você vem para Barretos, você ainda faz determinadas épocas do ano. Agora, por exemplo, fim de ano, você faz churrasco com os amigos, você vai na casa dos amigos, Faço, eu né. fico na casa de um amigo, de outro geralmente a gente quase não sai, sempre está se une na casa de um amigo ou outro, então esse é o a ou na casa da minha mãe mesmo, meu pai, e a gente fica ali, na casa do meu primo, com muita frequência, com a das crianças, né, então a gente tem essa relação, esse é o Agora, Tati. esse momento de gerenciar a carreira da maior dupla sertaneja de isso eu tô falando, tá, eu sei, pra não te causar problema em casa, mas eu considero, Uhum. eu falo inclusive que eu não sou uma consumidora voraz de música sertaneja, e que Chitãozinho e Chororó não é música sertaneja, é música clássica, é música brasileira que tá num outro patamar. Então pra mim, repito eu dizendo, a maior dupla sertaneja da atualidade, não vou dizer de todos os tempos, porque tem grandes aí atrás que a gente não vai desconsiderar, inclusive Milionário Zé Rico. Exato, O show mais lindo que eu já vi na minha vida foi Milionário Zé Rico e Chitãozinho& Chororó em incrível, Barretos. foi incrível, Foi um show que eu chorei foi incrível. demais. Acho que quem esteve naquele dia Não, olha, lá pra vida. é pra vida, é um encontro que infelizmente nunca mais vai acontecer, mas que valeu cada segundo daquele dia. Sem dúvida. E a partir desse grande nome, né, desses 2 monstros, que você começou a enxergar outros negócios. Quando a Live nasceu? Então a live ela A primeira Live, que são muitas Lives, né. É uma holding que fala? isso, isso. A live ela nasceu, na dor. Essa empresa do qual eu fiquei na época, a gente assumiu a carreira do Chitão Chororó, ela foi, a gente ali começou a desenhar o projeto de 40 anos e tal. Essa empresa ela foi vendida para o grupo ABC, para o Mizanguanás, que na época virou a XYZ Live, que era uma empresa multiplataforma voltada para o entretenimento. E ali, foi a minha faculdade no entretenimento. Eu aprendi tudo aquilo que o entretenimento poderia gerar de oportunidade, não só o ao vivo, o show, porque as pessoas falam: "Ah, empresário de show", não, o entretenimento vai muito além de tudo isso. Na época a gente tinha, o pilar de moda, conhecimento e cultura, marketing esportivo, o ao vivo, gestão de carreira artística, enfim, Só cresceu de lá pra cá, só né. cresceu. As plataformas foram agregando ainda mais, né. Exato. E essa empresa, eu aprendi muito ali, o que fazer e o que não fazer.
Mas em 2012 começou a acender a situação de ser dono do meu próprio negócio, que foi só amadurecendo, amadurecendo e chegou um determinado momento que eu resolvi, seguir solo com um escritório próprio e por N fatores, e numa ocasião X, eu fui viajar com o Chitão Choró, nós fomos fazer um show em Maringá, que era eu já tinha uma gratidão, sempre tive, sempre vou falar isso, reforçar que Chitão Chororó foram, assim, como se diz, as pessoas que me deram uma confiança, eu não poderia encontrar uma pessoa naquele momento da minha vida que poderia depositar uma confiança no meu trabalho como eles depositaram, E depositam até hoje, graças a Deus a nossa relação é uma relação mais de sim, 20 anos. transparência, exato. Então teoricamente, eu tinha a obrigação de conversar pessoalmente com eles para falar do meu desligamento. E eu já tinha falado isso internamente dentro da empresa, para o CEO pro VP da empresa, pro presidente da empresa, eu já tinha falado do meu desligamento, eles não acreditavam, mas eu dei 60 dias para eles acharem uma pessoa no meu lugar, e nesse dia, quando eu fui me desligar, eu lembro como hoje, em Maringá, o Chororó: "Não, vamos lá na suíte do Chitão, a gente faz a reunião lá". Aí entramos na suíte, sentamos, e eu fui falar, agradecer, né, da oportunidade, falar um pouco da minha experiência com eles, e nessa despedida eu fui falar que eu estava saindo para montar meu próprio negócio, mas era um negócio pequenininho, com um artista muito pequeno, e aí eles viraram e falaram o seguinte: "Flório, se você tá saindo, é sinal que agora você se sente seguro de ter o seu próprio negócio, e nós nos sentimos seguro de ir com você". Deu medo de novo? Deu. Deu porque é o seguinte, você ter uma estrutura por trás, em uma empresa, num negócio, eu tinha uma segurança, Sim. entendeu? O Um respaldo mesmo. respaldo financeiro, Equipe. jurídico, administrativo, equipe, você só fazia uma governança daquilo, mas a empresa te fornecia tudo, entendeu? Então era muito prático a gestão. Me deu aquela, sabe, aquele frio na barriga Você de quis você abrir falar. um botequinho, um posto de gasolina ali na esquina e te deram uma rede grau inteira. Até você falar: "Não, agora é isso aqui". E aí naquela época o Chororó falou com a Sandy, falou assim: "Olha, inclusive eu falei com a Sandy, se você estiver saindo também, ela porque na época a gente administrava a carreira da Sandy, ela também vai com vocês, vai com você", na época, né. Aí eu falei: "Nossa", eu falei: "Não, então deixa eu pensar, deixa eu replanejar tudo, porque eu não estava previsto com isso e agradeço a confiança, mas a gente precisa de tempo, porque não é tão simples, porque as pessoas acham que é simples, né". E eu falei: "Eu preciso me estruturar, eu preciso pensar". Eu falei: "Tá bom, então pensa, mas se organiza para isso". Eu voltei para São Paulo, e aí, na época, eu tinha um par ali que era eu cuidava do popular, ele cuidava de um outro setor da empresa, ele era diretor, eu era diretor de uma parte, ele de uma outra, do cheguei nele e falei: "Cara, aconteceu isso, 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 isso. Eu não consigo administrar o Chitãozinho& Xororó e a Sandy sozinho. Você não topa a gente fazer uma sociedade e montar uma empresa juntos?". E ele também estava querendo sair. E aí ele falou: "Cara, eu topo". E aí foi onde a gente resolveu sair juntos e montar uma empresa. E nós alugamos uma salinha comercial pequenininha, enrolamos o Chitão, o Chororó e a Sandy, uns 6 meses que eles queriam conhecer o escritório, e a gente não tinha condições de receber eles, não tinha cadeira para eles sentarem, porque, cara, a gente não tinha condições financeiras de montar um escritório à altura deles, entendeu? E, enfim, e saímos juntos, do qual esse sócio é meu sócio até hoje, nós somos sócios, Que é o o Google. Guga, e eu vou ser bem sincero, eu sou o comercial, eu sou a pessoa ali do dia a dia, ali do relacionamento pessoal da empresa, mas eu não teria chego onde eu cheguei sem ele, porque Ele acabou sendo essa estrutura, essa base. ele é a pessoa do dia a dia, ele é a pessoa que dos assuntos técnicos, das questões de financeira, administra a parte financeira da empresa, administra o RH, E quando há com quem trocar, com quem conversar, é mais fácil, você acha? muito mais fácil. Se alcançar o sucesso? É muito ma 2 cabeças pensam melhor do que uma. Mas nem sempre pensa na mesma Mas direção. posso te falar, eu e o Guga, nós somos opostos, em todos os sentidos. Nós pensamos muito diferente,
diferente do que eu falo, assim, não é que nós no negócio, mas, assim, nós somos muito diferentes. Só que a gente se completa de uma tal maneira que eu acho que não teria outra pessoa que poderia, tanto para ele quanto para mim, para a gente conseguir construir tudo que a gente vem construindo. Então, hoje, eu olho para trás e falo: "Deus colocou as pessoas certas na minha vida, que conseguiu fazer com que eu conseguisse chegar onde a gente está conseguindo chegar, construir o que a gente vem construindo". Construiu o que vem construído com uma solidez que enfrentou uma pandemia, onde a sua área foi a mais afetada de todas. Até quero falar disso, mas antes de falar disso, quero fazer um jabazinho aqui. Você falou do escritório, né, que você alugou uma salinha, e tal. Acho que você viu que a gente está num prédio com uma bela estrutura para Barretos, né. Um prédio em frame na região dos lados. Uma fachada linda. É um prédio que nasceu já há algum tempo como, ele já tinha esse objetivo de ser um escritório de advocacia da Uhum. doutora Arani, e hoje ele se tornou um coworking também. Então tem um andar inteiro de coworking com salas à disposição, com essas a gente fala essa estrutura integrada, né, Saber, quando com vem pra cá todos usa. os senhos, você pode vir tranquilamente. Bom. Não só a internet, café, água, mas principalmente conforto, elegância. Então é um lugar que você pode receber inclusive o teu povo, os grandes artistas, e não vai passar vergonha, Barretos não vai passar vergonha. E além dessa sala que nós estamos usando como estúdio do podcast, há outras salas de reunião, tudo na maneira do coworking. Você pode alugar por dia, por hora, por semana, fazer aí o que mais se encaixar, né. Então todo esse executivo, empresário profissional liberal que está em Barretos, ou morando ou passando por Barretos, conheça o coworking Scarpellini, porque olha, vale a pena. Vale ou não vale a pena, você que viu a Sem dúvida, vale né, muito. Parabéns, Guaraci. Estrutura incrível. ela é maravilhosa. Falando de pandemia, né, então, Hum. além de Chitãozinho e Chororó, vieram outros artistas. Eu depois quero que você fale de todos eles para que ninguém fique com ciúme. Sim, Então, por favor, com certeza. né, porque a moça aqui que é fã dos caras, tudo bem. E eu sei que você tem muitos DJs também agora, né. Temos. Mas aí veio a pandemia, a live era live talento até então, né, talentos no Exa plural, Isso. que eu acompanhava muito, Sempre. sempre, né. Obrigado pelo. Sou só fã também, não é só o Chitãozinho não, Não. mas sempre acompanhei a história da Live Talentos. Quando veio a pandemia, de novo, eu vou te fazer a mesma pergunta pela quarta vez, você ficou com medo? Fiquei. Eu fiquei. Porque parou tudo, assim, de uma hora pra outra, aconteceu muito, acabou o show, acabou o evento, acabou festa. Foi uma tragédia para todos, né, além de a gente perder entes queridos, pessoas próximas, a gente sofreu muito com tudo, e foi aquela coisa, assim, no primeiro momento, foi um impacto muito, assim, assustador. Agenda caído, né, toda a agenda caiu. Luciana, Desmoronou. olha só, na época a gente tinha 40 e poucos funcionários, uma folha de pagamento de 1 milhão e pouco, 1.200.000, com aluguel, com aquela coisa toda, e da noite para o dia você simplesmente, eh, faturamento zero e custo 100%, só custo. Aí, março, para tudo. Aí você fala: "Não, mas abril volta". É, a gente teve essa esperança. Não, Eu falo que assim, abril foi muito complicado, mas na hora que anunciaram: "Não vai ter festa do peão", ali eu falei: "Bem, acabou. Acabou o que a gente conhecia como evento. é isso. Acabou", porque a gente aí na minha cabeça eu já imaginava que a gente não ia conseguir mais reunir nem 15 pessoas numa sala como essa, porque quando ele falou: "Não tem mais nada". Foi algo, assim, assustador. Então, para mim, como pessoa física, houve algumas coisas que aconteceram que fez para mim foi positivo, tá. Primeiro, mudança de comportamento, né. Eu comecei a ter problemas, psicológicos na gestão da empresa, porque é natural, imagina só, uma cara, tinha 300 e poucos, 200 e pouco, 280 e quase 300 pessoas ao redor do artista, de todos os artistas que eu tinha, Dependendo disso. dependendo disso. E aí começa o telefone, as pessoas: "E aí, não vai ter os shows? Mas e o cachê? Nós vamos receber?"
Eu falei: "Cara, não tem receita, como que eu vou te pagar?". E aí começa a virar uma pressão, porque as pessoas, elas não entendem que todos estão sofrendo, naquele porque era natural, porque era assim, a pessoa do outro lado também, eu entendia, ela tem a conta para pagar, tem a escolinha do filho, tem a despesa de casa, os seus compromissos, e automaticamente ela quer resolver. E E tá em casa, eu era o para-raio, parada, sem fazer nada. eu era o para-raio. Então todos, imagina aquele monte de pessoas ligando para você querendo saber como vai ser se vai ter uma ajuda de custo, se vai gente, calma, vamos resolver por partes. Calma, mas os boletos estão lá, né. Exato. Bom, o que aconteceu? Eu sofri com isso, chegou um momento que eu fiquei mal, procurei um médico, o médico falou: "Wilson, seguinte, se você na época eu pesava 136 quilos, se você não cuidar da sua saúde, você vai ter um infarto e vai morrer. E tudo isso vai ser em vão. Então vamos fazer o seguinte, vamos priorizar a tua saúde. Nós vamos focar na tua saúde". Você trabalhava por volta de quantas horas por dia 18 nessa horas, num dia de 24 horas? 18 horas. Tá, e isso te dava uma além do excesso, da carga, tudo, não dava tempo de você ver teus filhos, por exemplo. Eu não vi os meus Te filhos, tirava a oportunidade de viver porque eu saí estava essa pra vir. vida, esse tal desse milhão que você foi atrás e que você acabou eu não vou nem perguntar sobre isso, porque todo mundo sabe que hoje você é um empresário de sucesso já há um bom tempo, mas pra que tanto dinheiro se você não consegue viver aquela vida de pai? Você já tinha filhos, né? Já, já, Já tinha seus filhos. já. Então, assim, era exatamente isso. Então foi uma mudança de comportamento que por conta da pandemia fez eu parar para olhar para minha saúde. E aí, teve várias consequências, eu fui fazer tratamentos, eu fui nunca tinha passado por psicólogo. Eu falava, até brincava, né, falava assim: "Cara, essas coisas de, síndrome de pânico, isso aí é coisa de quem não tem tempo", entendeu? E não, isso acontece, Sim. isso é fato. E se você não se tratar e procurar um profissional da medicina, seja um psicólogo, cara, um psiquiatra, você precisa ter um profissional te orientando, te dando direcionamento. E foi uma peça fundamental para que eu mudasse, porque no meu negócio eles não iam entender, então eles focaram na minha saúde. E isso fez com que eu passasse a ter tempo para eu malhar, ter tempo para eu cuidar da minha saúde, ter tempo para eu simplesmente cuidar da minha alimentação, e eu simplesmente perdi 40 quilos, entendeu, durante 2 anos, 18 meses de pandemia, focando na saúde Você. em mim. Então, o que eu falo, assim, foi excelente. Enquanto eu estava qualificando a minha qualidade de vida, eu simplesmente ganhei outra coisa. Eu tinha que tomar decisões ali em abril e maio da pandemia de 2020. Teve um grupo de empresários, a gente criou um grupo de WhatsApp, onde estava praticamente todos os empresários do setor do entretenimento, todos os segmentos da música, discutindo o que cada um estava pensando em fazer. Muitas demissões aconteceram. Olha, eu vou te falar, 90% dos escritórios ou mais demitiram todos, Muitos quase. quebraram, né, muitos quebraram. A gente sabe disso. Exatamente. E você? Então, o que eu tive o privilégio de conhecer o Abílio Diniz, e um dia ele pegou e falou, e inclusive deu tem alguns depoimentos dele, claro, que ele fala sobre isso, que toda e qualquer empresa de sucesso, ela tem que ter 2 pilares fundamentais, 2 processos que não tem como você deixar de ter. Se você deixar de ter esses 2 pilares, você não tem sucesso no teu negócio. Governança e pessoas. Esses 2 não tem como você deixar de ter. Então o que que acontece? Eu sempre prezei e procurei trabalhar a qualificação de pessoas. Eu tenho o hábito de sempre quando vai contratar pessoas, eu não pego do setor do entretenimento, eu pego de outras áreas. Porque do setor você sempre pega com muitos vícios, que é aquilo que eu te falo, como o mercado ele é muito informal, você já pega a pessoa já com os hábitos e costumes de outros escritórios que eu não compactuo com os métodos que eles trabalham.
Não que eles estão Erra ou certos, errados, entendeu? Mas é que eu não eu tenho um outro viés e outro caminho. é o engenheiro, né, que você tem processos em método, Exato. né. As pessoas no primeiro momento até se assustam, porque é cheio de processos e as pessoas meio, cara, olha, e é bem delicado tudo isso. Até a pessoa se familiarizar com aquilo demora um tempo. E então eu qualifico essas pessoas. Então o que que aconteceu? Quando eu cheguei à conclusão que estava todo mundo demitindo, eu olhei e falei: "Cara, eu vou na contramão". Eu e o Google nós falamos: "Cara, não vamos segurar todo mundo. Nós vamos fazer uma call, uma videoconferência com todos os colaboradores e vamos fazer um comunicado que todos vão continuar home office e que nós vamos fazer uma proposta". A proposta foi: nós iríamos cortar, pelo fato deles estarem em casa, vale refeição, vale transporte, porque não tinha necessidade, estava em home office, e 30% do salário. Para aqueles que algum questionar, poderia chamar a gente no privado que nós iríamos falar pontualmente. Resumindo, como a gente sempre tratou todos os colaboradores de uma maneira, muito familiar e muito próxima, todos eles têm a porta aberta da minha sala para entrar e a gente conversar da melhor forma possível, eh, a aprovação foi de 100%. Então, eu consegui reduzir uma folha de pagamento de 1.200.000 para 600 e pouco, o meu custo. Tinha um estofo econômico para conseguir Exato. Levamos um cobrir mesmo prejuízo, sem as entradas. porque aquelas lives, você pagava a equipe, pagava o artista e não sobrava dinheiro para você. É, a live ela existiu muito para que o artista não saísse mesmo da memória das pessoas Isso, e para trazer um conforto para quem estava em casa. exato, exato. Então, essa operação, ela existiu durante um período, depois as lives deixou de ser um negócio atraente financeiramente, porque caiu muita audiência, tudo aquilo em grande escala, as pessoas foram mudando os hábitos, e acabou que, eh, isso não foi mais um negócio naquele período de pandemia. Bom, Mas você inventou outros negócios no período de pandemia. exato. A live saiu fortalecida nessa pandemia, no Então, final das contas. esse foi a grande virada de chave do nosso negócio. O que que aconteceu na pandemia? A gente passou a ter tempo para estudar toda a cadeia do entretenimento. Lá vem você de novo estudando o mercado, olhando além Exa do que está acontecendo aqui, olhando para lá, olhando ao redor. E um dos grandes fatores era as oportunidades de negócio. O artista, Luciana, eu vivo recebendo, se eu abrir meus e-mails hoje aqui, eu tenho oportunidade de negócio em todos os cantos do Brasil. Todo tipo, de todo tipo. Mercado imobiliário, mercado de cada coisa que você olha, você fala: "Cara, é muita oportunidade". Só que é natural, as pessoas: "Ah, quer vender uma fazenda?". "Não, o Chitãozinho Chororó que vai comprar uma fazenda". Aí liga para o empresário. "Não, porque eu quero fazer um prédio e que eu gostaria muito de fazer com o Chitãozinho Chororó, com o Zezé de Camargo e Luciano". É muito natural isso. "Ah, um loteamento". Só que antes da pandemia, eu sempre fui impactado por esse tipo de setor de empreendimentos imobiliários. Só que eu era fui engenheiro, eu falei: "Cara, eu não quero voltar para essa área nunca mais, pelo amor de Deus, quero distância". E olhava, tinha esse olhar. E o próprio Chitão e Chororó, em 2012, eles começaram uma parceria com uma empresa que que eles começaram a desenvolver os loteamentos Evidências, residencial Evidências, e do qual eu não tinha nenhum envolvimento na época. E porque eu não fazia questão nenhuma, né, eu falei: "Não, pode fazer a parceria lá, eu não quero mexer com empreendimento imobiliário não". Só que a pandemia fez eu parar para refletir, falei: "Cara, todos os ovos estavam numa cesta só, Interpretação. e hoje nós estamos sofrendo com isso". E vale reforçar, vou voltar agora, que em 2010, quando eu ganhei o meu primeiro dinheiro, que eu olhei, que eu falei: "Nossa, esse negócio é um negócio interessante", eu comprei o Barretezão. Eu não pulei essa fase de 2010, mas foi um fator, porque eu pensei que era uma oportunidade, porque eu falei: "Cara, se der tudo errado, eu volto para Barretos, eu vou ter Uma marca de uma marca, sucesso, eu tenho o Renato lá, a gente um se grande ajuda, um amigo. grande amigo, e é uma renda que eu tenho que vai ser para a vida". E aí foi o meu primeiro investimento, foi no Barretezão, eu acreditando em toda a história do Barretezão, porque o sócio dele, que era o Daniel Schumann e a Bernadette, eles estavam querendo se aposentar e venderam a parte deles para mim.
e ali eu fiz o meu primeiro investimento para uma renda paralela. E aí eu lembro que foi uma época que Barretos te conheceu melhor, digamos assim, É, porque você acabou tendo esse contato na cidade. isso, exato. E o que que aconteceu? Quando chegou a pandemia, eu olhava, né, eu falava: "Nossa gente, o único negócio que eu tenho fora o entrete a live é o Barretezão", e que também está afetada por conta da festa, entendeu. Eu falei: "Nossa, eu tenho que fazer outras coisas, eu tenho que ter outras rendas". E comecei a olhar os e-mails de todos aqueles as oportunidades de negócio que tinham surgido em 2019, 2018, e pessoas que eu passei a ter uma relação de amizade, eu comecei a ligar para essas pessoas. E uma delas foi um arquiteto renomado chamado Jaime Bernardo, um dos maiores arquitetos do Brasil. Ele tem um escritório renomado, ele tem vários projetos de sucesso realizados no Brasil. Ele assina artefato, tem vários móveis que é feito por ele, por designer, e eu fiquei muito próximo dele. E eu liguei para ele e falei: "Jaime, lembra quando eu te falei que eu não queria entrar no mercado de real estate, na parte de mercado imobiliário?" Eu falei: Lembro. Você chegou a comentar que tinha um pessoal interessado em fazer um negócio. Eles estão afim ainda?" Eu falei: "Estão, deixa eu ligar para eles." Aí já marcamos uma reunião. Eu fui para uma reunião na cidade de Cascavel, no Paraná. Sentei com um grupo de investidores e eles queriam fazer um empreendimento imobiliário, um loteamento. Aí eu falei: "Olha, eu fiz um estudo, eu queria apresentar para vocês. E eu acredito muito na alta renda, em empreendimentos de altíssimo padrão. A gente tem um case que eu trabalhava na construtora Rotif e na época eu estava fazendo o Shopping Cidade Jardim, e o Zeca Auriem, que é o dono da JHSF, uma empresa de muito sucesso no setor do alto padrão, ele tinha desenvolvido o Fazenda Boa Vista, que é um empreendimento que tem ali, no interior, saindo de São Paulo, na Castelo, e é um empreendimento de muito sucesso. Só que na época, eu lembro que na roda, lá na época quando ele desenvolveu esse empreendimento, o pessoal chamava ele de louco. Falou: "Cara, quem é o cara rico que vai morar 40, sei lá, 60, 80 quilômetros de São Paulo? Nem vai que esse cara é louco, isso um condomínio 80 quilômetros de São Paulo, esse cara é louco, não tem cabimento um negócio desse." O louco era visionário, ele estava muito à frente de todas essas pessoas. Hoje é um empreendimento de maior sucesso no Brasil. E o que que acontece? Aqui na pandemia deu um boom Sim, na segunda moradia. porque as pessoas ficaram em casa. Exato. E essa situação foi muito interessante, porque eu comecei a estudar e vi que o segmento de alto padrão seria um caminho. E aí você investiu nisso. Exato. Desenvolvemos um projeto com o Zezé de Camargo, chamado Fazenda é o Amor. Por que com o Zezé de Camargo? Porque o Zezé tem uma fazenda que chama É o Amor, em Araguapaz, lá em Goiás. É, inclusive toda com o Ecopower, né, tô fazendo aqui o patrocínio de graça, mas é uma coisa que todo mundo sabe, Uhum. né, que o pessoal do Ecopower foi pra lá, montou toda a parte de energia solar dele, né, de Ó, eu até não, eu vou te dar uma missão. O meu pai, ele foi caminhoneiro. Meu pai morava na roça, veio pra cidade, foi trabalhar foi trabalhar para o Lino, que era uma empresa que transportava tijolo, e depois ele foi trabalhar no Milton Sopa, a transportadora Sopa, você já conheceu, não? sim. E ele era caminhoneiro lá. E o meu pai trabalhava com o pai do Anderson, da Ecopower. É, o Anderson fala muito isso, que o sonho dele era ser caminhoneiro, É. inclusive, é. E então você tem uma missão pra conhecer a história do Anderson, menina, esse é um fenômeno, entendeu? Da Náshila também, Náshila é o Ambos, é um de ambos que é uma união sucesso, meus de pais potências, é, é uma união, os uma 2 união de construíram uma potências. empresa de muito sucesso que é referência no Brasil todo. Então, só E esse ano que o Zezé é garoto propaganda, garoto mas propaganda. é só pra abrir mesmo aqui, pra dar um gostinho pra ele vir patrocinar o podcast em breve. Sol. De vir participar, né, Exatamente, também, é. ambos, a Náshila e o Anderson. Enfim, então eu tive toda essa situação de poder analisar o setor do real estate, e vi que tinha uma oportunidade
de desenvolver um empreendimento que o Zezé tinha a fazenda lá que chamava É o Amor, e eu falei: "Cara, vamos criar um empreendimento com o conceito de fazer de levar os grandes centros", porque todo mundo fala os grandes centros: "Ah, esse menino é de apartamento". O cara não conhece nada do campo, não conhece nada da natureza, e eu meio que desenhei um projeto que era de você levar o campo até o apartamento, de você levar a natureza até aquela criança, entendeu, que tem um distanciamento do campo. E a gente criou o Fazenda é o Amor. Então o Fazenda é o Amor, ele é o quê? Um condomínio fechado de altíssimo padrão, com toda a infraestrutura, uma mini fazenda, com a plantação de mini plantações de Já todos já saiu do papel esse já esse já estamos e é em onde? construção, em Cascavel, no Paraná. Lá em Cascavel mesmo. Tem vários outros sendo desenvolvidos, a gente está no estudo de viabilidade de Londrina, Maringá. Mas já saiu e tem gente morando já? Não, nós estamos em construção. Tá. Esse é o primeiro empreendimento. E E você tem um primo também que é do tem ramo tem imobiliário, né, o tio que agora o teu primo tá voando também no tá, ramo tá voando. imobiliário, né. Ele foi muito feliz nos empreendimentos, tem sido muito feliz, e é uma pessoa que eu admiro muito, empreendedor. É. E outros negócios estão surgindo. Exato. Wilcínio, a gente está indo já para o final, mas eu não posso terminar sem te perguntar sobre os artistas, né. Uhum. Hoje se eu entrar no site dela porque agora tem a Live Talentos, a li quais são as lives agora? Então, Você é um até grupo. mudou alguns nomes, né, Não, assim, a pandemia nos deu essa oportunidade virou um de um grupo live. a APA é a empresa que administra os empreendimentos. Hoje eu tenho o El Amor, que é um case, eu tenho o Evidências Tower, que nós estamos desenvolvendo um empreendimento de alto padrão. E aí você se juntou com Aí é o Chitãozinho e Chororó Chitãozinho e Xororó. vem para fazer o Evidências, assinar, né, que é lá em Itapema, do lado de Balneário, que é o empreendimento mais alto de toda a orla de Itapema, e entre outros que nós estamos desenvolvendo. Então, acabou que gerando a pandemia gerando essas oportunidades. E outras que a gente parou, a gente adquiriu outras empresas que Tem a Live Eventos, a Live não, a Live a empresa de eventos nossa chama GAS, que é uma produtora que realiza eventos proprietários, a gente tem tem a várias os influencers, temos a Voz, que é a empresa que administra, gere a carreira dos influencers, e entre outras, tem a Alpha Talent, que é a empresa booker da parte de DJ, tem a bom. Plus Network, que era a empresa que booka os gringos, os DJs internacionais no Brasil, entre outras empresas. Tá, aí você cresceu, e junto ao seu sócio cresceu. E o trabalho de 18 horas por dia? Não, aí que tá o X da Você questão. voltou? Porque muita a gente ouviu muito: "Ai, depois da pandemia seremos melhores". Aí foi tendo um movimento que todo mundo foi voltando para o mais do mesmo. Você voltou com o teu estilo de vida pessoal, e agora eu vou invadir se eu for ser muito invasiva, você me permita ser, eu sei que você passou por um desafio muito maior que a pandemia, que foi os né, nós, né, que eu também passei em 2017. Foi um câncer, Foi né, foi que é uma palavra que a hora que vem o diagnóstico, tira chão, tira céu, é, a família cai junto e tudo mais. E você, assim como eu, nós podemos dar esses pode virar palestra, tá? Esses depoimentos, nós conseguimos passar por essa fase. exato, Claro que há um cuidado para o resto da vida. exato. Você repensou tudo? Olha, foi um outro momento de reflexão, né, porque eu pós-pandemia, eu sempre faço check-up todo ano. Eu tinha passado por um check-up em março, no final de março já estávamos em pandemia, os hospitais estavam um caos, e eu tinha um check-up marcado lá no Sírio, e o médico falou: "Wilson, vem aqui, tem um andar aqui que está bloqueado só para não vamos deixar de fazer, vem aqui fazer e tal, a gente faz os exames". Eu fiz os exames, só que apareceu um pontinho, e por estar aquele caos ali no hospital, a médica ela falou: "Não, vamos acompanhar à distância, e vamos ver como vai ser a evolução Eles disso". fazem monitoramento que eles Exato, foi né. fazendo monitoramento. Só que nós não imaginávamos que a pandemia ia durar quase 2 anos. E me liberaram, e eu não houve acompanhamento, e eu não senti dor nenhuma. E aquilo ali foi normal, então passou 2020, passou 2021. Em abril de 2022, eu estava fora do Brasil, eu fui com o Zezé Luciano fazer um show fora, e eu passei mal. Quando eu voltei, era numa segunda-feira, eu fui para o escritório, meu sócio eu virei para ele e falei: "Cara, não tô bem, falta de ar, cansaço".
Ele falou: "Você tá com pneumonia", porque eu estou. Eu fui no Sírio, fiz os exames e deu pneumonia, vai fazer uma tomografia. Aí liguei lá, marquei pra fazer uma tomografia, só que a gente 18 horas por dia, um monte de coisa pra resolver, eu deixei pra ir na sexta-feira. Aí fui, a minha esposa me deixou no Sírio, E à você com esse tarde. cansaço todo. Exato. E trabalhando normalmente. Não normalmente, mas É. trabalhando. E eu falei: "Olha, pega as crianças no colégio, eu te encontro no shopping, nós vamos jantar no shopping. Eu saio daqui, pego um Uber e te encontro no shopping". Tá bom. Fiz o meu os meus exames e foi identificado que ele tinha evoluído. E aí a médica pegou e falou: "Olha, vou ter que te internar, nós vamos ter que fazer uns exames mais profundos, porque tá estranho, não tá normal". Aí ligou pra minha esposa, pediu pra ela voltar, e aí foi Eu aí que imagino começou. tudo. Foi um susto, né, porque a gente no primeiro momento você não sabe o que que é, mas no dia seguinte fez todos os exames e você fica com o pé atrás e como, Luciana, a gente nesse meio, a gente constrói grandes amizades, tá. E a gente se relaciona com muita gente no meio da música, a música oferece isso, te proporciona isso. E eu consegui grandes amizades. Eu tinha uma amizade com toda a diretoria do Sírio-Libanês, conhecia os médicos, conhecia a administração, a Kelly querida, quero mandar um beijo para ela. E ela pegou e eu queria uma segunda opinião. E na época eu tinha um amigo que era muito próximo da doutora Ludmila Jar, só que ela estava no Vila Nova Star. Ele: "Não, vamos para lá, você tem que ir para lá agora e tal, 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 tal". "Não, Augusto". O Augusto pegou, o meu sócio ligou, a gente já fez uma transferência do Sírio para o Vila Nova Star. E fui lá, passei por todo um check-up novamente. Aí fiz o PET scan, fiz biópsia, tal, e foi identificado esse câncer. E ali Que foi era pulmão. que era no mediastino anterior, era um linfoma de Hodgkin. E eu passei, fiz a cirurgia, foi um Dr. Machuca, um médico que ela conheceu nos Estados Unidos, ela pediu porque ele era especialista no caso, ela pediu para dar uma prioridade para trazer esse médico para fazer a cirurgia. Lembrando que hoje a gente pode contar, na época a gente não podia contar, porque nem teus pais sabiam da gravidade do que você estava passando, né. É, Eu me lembro que a gente se encontrou e você falou: "Lu, só tô pedindo oração e descrição", exato, né. exatamente. E aí, eu passei pela cirurgia e foi um sucesso a cirurgia. E a princípio eu não iria precisar de fazer nada, quimioterapia, rádio, nada, porque foi identificado que na biópsia que não era maligno. O que que aconteceu? Fizeram uma segunda biópsia depois que retirou o tumor. E eles me liberaram, porque eu tinha uma viagem, eu fiquei em recuperação ali, demorou 7 dias para sair, o exame da biópsia, essa segunda O biópsia. resultado. Eu tinha uma viagem para os Estados Unidos, uma turnê do Chitão Chororó, na verdade não era o turnê, era o navio do Chitão Chororó na Bahamas, e eu tinha meio que trabalhado em cima disso, eu precisava acompanhar. O médico: "Não, pode ir", e só que eu peguei e aproveitei para ficar o mês todo lá, porque era férias das crianças, para aproveitar para levar para Disney, ficar ali em Orlando, e tal. E eu programei essas férias da família, deixar eles em Orlando e eu fazer o cruzeiro E voltar e para voltar para encontrá-los. encontrar eles. Então ele falou: "Olha, não anda muito, não toma muito sol, tal, não pega peso em hipótese alguma". Falei: "Tá bom". Bom, quando eu andava no supermercado, pegava aqueles carrinho elétrico, fui para o parque 2 vezes, peguei aquele carrinho elétrico, ficava andando ali, tomando os cuidados. Ele não queria acabar com as minhas férias, mas aconteceu o seguinte, saiu o resultado e deu como maligno. Aí quando eu voltei, foi identificado e eu precisei passar pelo tratamento, Processo de processo de quimioterapia, de químio. E foi feito todo esse procedimento. Então eu fiz ali do mês de junho até o mês de dezembro, a quimioterapia. Foi uma experiência, eh, como se diz, não é fácil, né, não. até pelo fato, o meu organismo ele sentia, eu fazia químio, é engraçado, quando eu já estava a caminho do hospital, que eu fazia a cada 14 dias, eu eu sentia na boca o gosto da químio e já meu corpo já identificava que já estava na hora de eu receber a químio. E aquilo Isso é fato, o estudo científico existe, se por acaso acontece a cada uma vez por semana e cancela, por um motivo ou por outro, aquela sessão, o teu corpo tem os as mesmas
sensações como se tivesse feito, né, os efeitos colaterais como se tivesse feito. Exato. Então eu fazia, Isso é fato. aí a cada 14 dias eu ficava 7 dias ruim, 8 dias ruim, meio que, sabe, cansado, Com os suado, com os efeitos, né, efeitos. do veneno, eu falo que é o veneninho que jogam, né. Depois no nono, no oitavo, nono dia em diante, parecia que estava tudo normal, zero, eu ficava novo. Só que aí voltava a químio de novo, entendeu. Então, assim, era o que eu estava querendo. Então, foi esse processo durante alguns E a meses. cabeça? E a cabeça, eu vou ser bem sincero pra você, graças a Deus, a base familiar ela é tudo nessas horas. Então, minha família, ela me deu toda o a estrutura, os médicos, as pessoas que estavam ao redor, meu sócio, as pessoas que estavam ali acompanhando todo esse E processo. teve de corrente de oração por você, dos seus amigos que sabiam, É, que eram poucos, né, por uma questão até de não é nem de proteção, mas de oportunidade, né, ninguém te liga pra saber: "E aí, você tá bem?", "Ah, tô com câncer", não é assim, né. exa Então, a gente sabe que um grupo fica sabendo, muito exa específico. O que teve de roda de oração, eu sei. de energia positiva, você realmente é muito querido. Não, eu E agradeço você é um menino de muito. fé, né. Muita, muita, mas é isso, é a fé. A fé, ela é um fator que para todo ser humano, ela é fundamental, a gente sempre tem que acreditar em Deus, ser ali tá sempre grudado, falar com ele diariamente, entendeu, porque ele é a base para tudo. Então isso foi com que me desse forças para superar tudo isso, encarar isso de frente, e passou. E hoje a gente tá aqui fortalecido, Conversando de boa, conversando, entendeu, fazendo planos, viu, sim. usando planos. Você que é o menino Hum, que vendia doce do tio, da tia, exato. né, que saiu fazer engenharia dentro do universo que você tinha familiar, já era um sucesso, Já. né. Você é o primeiro da família Não, meu pai ele a ir pra universidade, né. eu sou Assim, filho único, né. é, É, então O Leandro ele começou primeiro do que eu, né, e eu fui o segundo. aí você consegue ascender e chegar a multinacionais. Exato, Migra para o entretenimento, quebra a cara, porque nenhuma história de sucesso, ela é diretamente para o sucesso, obviamente, né. sem dúvida. Quebra a cara, e tal, e consegue construir um império, ouso dizer um império. Você é o homem que interferiu diretamente no que hoje a gente pode chamar de qualidade no entretenimento, na estrutura do entretenimento. Você influenciou, você tem essa consciência, né. Você olhou aquela bagunça e falou: "Pode ser feito melhor", e outros hoje estão fazendo com estrutura e tá É, tudo certo, a você vida é assim. sabe que Mas você tem um marco ali que é seu. eu não faço esperando reconhecimento, de ninguém, eu faço porque eu acredito naquilo. Para todo empresário, todo empreendedor de sucesso, eh, ele quando ele faz certo, faz direito, o resultado ele vem. Só que o seguinte, Luciana, você trilhar o caminho do correto, cara, ele é muito dolorido. Ser empresário no Brasil não é fácil, entendeu? E você ser empreendedor no Brasil tudo é muito difícil, entendeu? Então, isso mostrou a empresa de 11 anos. Nesses 11 anos para 12 anos de Crescer existência, tanto. eu nunca deixei de crescer menos do que 20%. O ano que eu cresci menos foi, na verdade, para ser mais exato, 26%. E Isso para pagando uma empresa. imposto, Eu pago 100% de imposto. pagando Eu imposto. nunca declarei, A gente já teve essa não, conversa quando eu estava na prefeitura ainda. porque isso era uma meta do entretenimento, quando a gente entrou, eu olhava, pagar imposto, nota fiscal, contrato, eu contratava um show, não tinha contrato, era de boca, era assim, é um message, entendeu? Passava uma mensagem: "Não, é isso aqui", e eu: "Não, cara, tem que fazer o contrato, tem que ter nota fiscal para quem eu", "Não, então até implementar tudo isso demorou muito. Aí você vem numa jornada pessoal, Uhum. que além da pandemia, com a empresa e pessoalmente, como você já contou, de olhar para si, para a qualidade de vida, para a saúde, ainda tem aí essa historinha chata, desafiadora que é ter câncer, né. Nós assim, você vem de uma geração, eu talvez seja um pouquinho mais velha que você, apesar de não parecer,
mas eu sou mais velha que você. Você já vem de uma geração que ainda assusta muito a palavra, né, porque a tecnologia era outra, medicina era outra, Nós somos e só quem vive entende o quanto essa tecnologia hoje está a favor da nossa vida, exa mesmo diante de um câncer. E tem quantos filhos você tem? tenho 2 casos. 2 filhos, um casamento, uma casa boa, num condomínio, como você abriu o programa falando. Que falta, Wilson? Você é feliz, Wilson? Você se sente realizado ou você olha pra frente e fala: "Não, calma, tem ali ainda, ó". Olha, eu agradeço todos os dias, sem exceção, todos os dias a Deus, porque eu nunca imaginei, juro, nunca imaginei poder chegar até onde eu já cheguei. Porque foram muitas barreiras, entendeu, Luciana? Não é tão fácil. Como a gente vive intensamente todos os dias e valoriza cada, a gente, porque a gente tem de mais precioso é o nosso tempo. Nós temos 24 horas, entendeu, pra gente investir. Eu faço uma reflexão no final do meu dia, falo: "O que que eu fiz hoje de produtivo? O que que eu fiz hoje que vai ser diferente para mim como pessoa e para mim como profissional?". Então você tem que ter experiências ao longo do teu dia para você falar: "Cara, meu dia não rendeu nada. Esse dia para mim não foi zero". Eu fico revoltado com isso. Então, essa cobrança minha, ela é no diário, ela é, mas todos os dias eu agradeço a Deus. Então, eu sou muito realizado, sou muito feliz. Eu É óbvio, a gente tem metas, nós temos Mas ainda desafios. tem que Tenho conquistar. muitas, tenho muitos. Eu acho que nos próximos 10 anos tem muita coisa para acontecer. Um dos grandes desafios de uma das empresas que a gente desenvolveu chama VBR. É uma empresa que ela não foi lançada oficialmente no mercado ainda, primeira mão para você, que quando a gente começou no setor, o próprio Chitão e Chororó eles falavam, né, falou: "Gente, a gente ama fazer show". Só que o Brasil, ele é precário em infraestrutura. Você vai para grandes centros, você pega, Goiânia, capital da música sertaneja, não tem uma casa de show. Hum. Você vai para Brasília, capital do Brasil, não tem uma casa de show. Você vai para Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, não tem uma casa de show. Você vai para Ribeirão Preto, não tem uma casa de show. Você vai para São José do Rio Preto, não tem uma casa de show. Grandes centros. E eu sempre coloquei isso na cabeça. E na pandemia foi uma das empresas que eu também resolvi, olhar com esse olho juntamente com o meu sócio sempre, gente, eu sempre falo eu, não é eu, é nós. E a gente olhar, estudar e colocar isso, tirar do papel. E até tem o toque do engenheiro aí, né, Tem o porque vai ser a toque, casa de show com o olhar, do produtor, do homem do manager, né, dessa área, mas também do engenheiro, que sabe é, muito bem como que é essa estrutura. exatamente. Então, a gente já está com eu estou em construção de 3 casas de shows em Brasília, capital. Estamos construindo em Cuiabá e Curitiba, mas são 18 cidades que a VBR vai ter as suas casas de show pelo Brasil. Então, a VBR ela surge com o objetivo não só de operar e fazer o real estate do negócio, e a Live Talentos com a Gás, com as demais empresas, fazendo a operação dos seus conteúdos e conteúdos externos. Olha, Então, meu telefone é o mesmo, eu quero ser convidada para essas inaugurações, tá. você Ups, todas eu sim, sempre fui, nunca não. Você eu não posso reclamar. Wilsinho, o que que ainda tem daquele moleque que vendia doce, que virou um menino gordinho, né, neste empresário que pode comprar o vinho que quiser, pode ir no restaurante que quiser e levar a família hoje, tem essa coisa de eu falo assim, é o cara que chega e olha o cardápio sempre pelo lado esquerdo, não precisa olhar o cardápio pelo lado direito para decidir, né. Hoje você é esse homem. O que que ainda tem daquele molequinho? eu acho que tudo. O barretensezinho. Luciana, assim, eu acho que as pessoas que me conhecem, que têm a relação, eu nunca deixei, eu trabalhei isso sempre, de que talvez o lado financeiro ou o lado de poder ter uma ligação, igual a gente tem, uma representatividade perante a cena do mercado da música, do mercado do artístico, é como se diz, subir na cabeça, entendeu? Porque a gente olha as pessoas, grande parte das pessoas que eu tenho relação entrou no negócio pelo status que ela poderia ter entrando nesse negócio.
eu nunca entrei com esse objetivo, então eu sempre pensei dessa forma, eu quero entrar pelo negócio. Então eu nunca deixei com que isso abalasse os meus princípios éticos e morais perante eu ter eu estar representando esses artistas, porque a gente está, né, eu não eu a gente, tá de passagem, amanhã eu posso não ter, então, no meio da música a gente vale o que a gente tem. A partir do momento que você não tem mais aquele conteúdo, você deixa de ser relativo para o mercado. Automaticamente você perde valor na hora. Então, a gente tem essa consciência. Então, o que a gente sempre construiu foi ter a consciência de que as origens nunca pode deixar de existir. Então, os valores são os mesmos de sempre, entendeu? E eu vou dar meu testemunho aqui que, tantos são os mesmos de sempre, que você aceitou o meu convite de um podcast da sua cidade, né, e deixou aí um dia que você poderia ser mais produtivo, como você disse, para estar esse tempo comigo. Eu sou muito grata pelo seu prestígio, e o homem que mudou a história do showbiz no Brasil, um dos maiores hoje, certamente no mercado, falo isso com o maior orgulho por ser barretense, por ser meu amigo. Wilsinho, muito obrigada, mas muito obrigada mesmo, viu. Eu que agradeço pelo convite, já te falei que eu não podia falar não para você, pelo É. carinho que eu tenho por você. Por eu estar em Barretos, eu falei: "Não, Lu, nós vamos lá". Eu E eu sinto sei o honra tanto de não que você já falou para programas de entrevista, não, eu não não foram consigo dar poucos. entrevista, eu acho que eu vou te falar a verdade, assim, é mais pelo afeto de Barretos, por ser barretense, que eu tenho esse carinho por essa cidade gigante, que, que a gente sempre quer ver Barretos crescer. A gente que viaja o Brasil todo, conhece, É. a gente quer ver Barretos pra frente, entendeu? E ela tem um potencial gigante de ser cara, eu vou para o extremo norte do país, o cara fala: "De onde você?", "Não, eu moro em São Paulo, mas sou de Barretos". "Ah, festa do peão, né". Toda pessoa conhece Barretos, não tem quem não conhece Barretos. E aí a gente olha o potencial que ela tem, é muito maior do que as pessoas que estão aqui olham, entendeu? A gente torce por essa cidade, ela crescer, expandir e abrir de verdade para todo o Brasil, da maneira que ela representa, né, na marca Barretos. Então, assim, eu fiz questão de poder estar aqui hoje com você, de dar esse depoimento um pouquinho da minha história, falar um pouquinho E do negócio. documentar essa história, para que seus filhos, seus netos, as gerações que vêm saibam Sim, que essa história tem começo, tem uma jornada e que não é fácil, real. porque às vezes você vai encontrar alguém na rua e a pessoa vai falar assim, um amigo seu de infância fala assim: "Pô, eu assim, do nada você virou o cara, né, do nada você você tá milionário, hein", e as pessoas não entendem que essa jornada é cheia de quedas, de momentos desesperadores, então contar isso é muito importante, É, nós inclusive para inspirar outros não, sem dúvida, e com outras. certeza, com certeza. Obrigada, viu, Ilse. Imagina, eu E se você quiser saber quais são os artistas que hoje o Grupo Live tem, entra no site, tá, tem o livetalentos.com, né, .com.br, .com.br, entra lá, tem muito artista bom. Eu não deixei ele falar o nome dos artistas, então faça isso por mim, senão esses artistas vão ficar todos com ciúme, a culpa é minha. É que a história do Ilsinho, assim como todas as histórias que a gente quer trazer aqui, e esse podcast existe para isso, é uma história que você pode aplaudir, pode se orgulhar, porque merece todo o nosso aplauso, Ah, sim, para obrigado, você. obrigado, Aplausos, viu. obrigado, Muito obrigado. obrigada, muito obrigada mesmo.